sou a pastora Deise Gomes, da Levantai, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sim, nós estamos especificamente no bairro do Apolo 3. E nessa noite, nesse momento muito importante, nós temos aqui uma convidada muito especial, que está se tornando amiga da Levantai, está se tornando amiga nossa, e nós nos sentimos felizes quando Deus acrescenta pessoas ao nosso círculo de amizade. Porque Deus, quando quer nos abençoar, Ele não está muito preocupado em nos dar coisas, Ele nos dá pessoas. E eu quero apresentar a vocês a missionária Elizabeth, que está aqui conosco. Glória a Deus, Igreja Viva Paz do Senhor. É uma alegria, é uma honra imensa poder estar participando desse projeto, desse momento tão especial. Nervosa, porém com o coração alegre, porque eu sinto Deus. Então o temor e o tremor já tomam conta da minha vida. Mas eu já quero começar lhe agradecendo pela oportunidade, um pouco rouca, mas vamos tentar aqui dar o melhor que Deus tem em nossas vidas. Amém? Gente, deixa eu falar para você. Ela tá rouca desse jeito, mas fica maior charme essa voz rouca. Ela já tem uma voz de contralto, né? E você sabe, contralto sabe ser charmoso, né? E com essa voz rouca, então, fica mais bacana ainda. Mas vamos lá. Elizabeth, a gente quer saber um pouquinho mais de você, um pouquinho mais do seu ministério. Porque quando a gente fala de missionário, a gente pensa em alguém assim disponível totalmente para o reino, buscar as pessoas para o reino. Como é o seu ministério? Tem esse perfil ou tem um perfil diferente desse? Meu ministério ele tem totalmente esse perfil. É incrível porque eu não vim, né, de berço evangélico. Eu tive uma criação totalmente fora do que eu vivo hoje. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a obra de Deus, com o Evangelho, foi através de um grupo missionário. E tinha uma missionária bem gigante, bem braba. E eu olhei aquela mulher e eu tinha 11 anos de idade. E missionária é sempre braba, né? Algumas. Eu não me enquadro nisso, algumas. E eu olhei aquela mulher com toda aquela expressividade, cheia de Deus. E eu falei, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa senhora. Mesmo sem saber o que eu estava desejando para a minha vida. E aí o Senhor foi me apresentando pessoas que o serviam e foi despertando em mim aquele desejo de querer servi-lo também. Com 13 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Aleluia. Porém, foi uma coisa assim muito repentina e não foi muito longa. Minha mãe ainda era do centro, né, do candomblé. Você veio de uma família espírita? De uma família espírita. E eu fiz amizade com a filha do pastor. Olha então aí, tinha um negócio ali, porque eu era filha da macumbeira, né, amiga da filha do pastor. Então tinha muitas pessoas contra aquela amizade. Só que isso é meu. Quando eu quero, eu luto por aquilo que eu quero, eu não desisto. E eu insisto. Se me faz bem, eu vou insistir. E mesmo sabendo que todos eram contra, eu gostava de tê-la comigo. Ela louvava, o Senhor não me chamou para cantar, mas eu me aventurava a cantar também. E o Senhor foi trabalhando. Até que um dia eu fui no culto. E por ser roça, um local assim totalmente sem iluminação, bem precário, a minha mãe precisou ir me buscar. E nessa dela ir me buscar, Jesus pegou ela na porta. Olha, e ela serve ao Senhor até hoje, graças a Deus. E começamos a nossa caminhada. E o Senhor sempre me inseriu no meio de pessoas feridas, pessoas desacreditadas, assim como eu também já fui um dia. Então, uma frase que eu carrego comigo, que é a letra de uma canção, ela faz parte da minha biografia. Só entende de dor quem já foi ferido, e de lágrima quem já chorou. E o meu chamado missionário, além de ministrar a palavra, é para cuidar de quem um dia já foi rejeitado ou de alguém que precisa, porém não está sendo cuidado. E assim eu vou levando na caminhada. Que coisa linda, mas você assim, assumiu o ministério mesmo, que você contou até 13 anos, essa coisa toda, mas você assumiu o ministério mesmo quando? Quando começou isso? E assim, você já começou pregando primeiro? Não. E você falou que ia cuidar, que você gosta, ou você começou cuidando primeiro? Então, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 41,
E com 20 anos eu fui Nossa, conhecendo gente, Jesus. ela nem ligou de falar a idade dela. Eu não, Você eu grito viu, minha né? idade toda hora. Pois é, a minha eu não preciso contar, deixa pra Eu depois. grito o tempo todo. E com 20 anos, e foi assim, mais uns momentos inusitados de Deus comigo. Porque eu aceitei Jesus no carnaval. Oxi! Eu não fui Agora evangelizada. mesmo que ficou tenso, não entendi mais nada. Olha isso! Vambora, Continua dos dizendo. 13 aos 19, eu caí no mundão. Fui viver minha vida. Conheci o meu esposo, eu tinha 13 anos, é meu esposo até hoje. Conheci o meu esposo, começamos a namorar, porém totalmente diferente um do outro. Ele do rock, eu do samba, mas era a vida que eu levava. Desfilava em escola de samba. Com 19 anos, eu desfilei, com 20 fui desfilar de novo. Fui madrinha de bloco, fui desfilar de novo. Vestida de passista, indo pro carnaval. Chego numa esquina e a 2,5 metros de mim de distância tinha alguém pregando a minha vida. Alguém que não me conhecia, que não sabia o meu nome, de onde eu vinha ou para onde estava indo. A mensagem era para mim. Jesus me achou. Olha, Com 20 anos, vestida com roupa de carnaval, eu entrei naquela igreja e até hoje eu sirvo ao Senhor. Após esse processo de aceitar Jesus, conhecer Jesus, voltar para Jesus, o Senhor começou a trazer pessoas para perto de mim. Eu com 20, o Senhor me trouxe pessoas com 50, com 60, com 30, com 40, com 10, com 15. Foi acrescentando experiência. Exatamente. Eu não tinha nada para passar, mas eu sabia cuidar. E eu comecei a cuidar e comecei a fazer cultinhos na minha sala, cultinhos na garagem. E tinha uma família bem idólatra que morava próximo à minha casa. E foi a primeira família, a primeira experiência que eu tive de ganhar alguém para Jesus. Mesmo sem saber muito bem ou profundamente sobre a Bíblia, eu sabia falar do amor de Jesus, que me viu daquela forma totalmente deplorável e ainda assim olhou e disse: é você, vem pra cá. E eu fui, e tô aqui. Glória a Deus. Olha, isso é para nos ensinar. A gente não precisa estudar teologia para poder falar do Senhor. A gente precisa falar daquilo que está no nosso coração, do que o Espírito Santo acrescenta no nosso coração. Você veja o testemunho da missionária. Ela já começou a ganhar pessoas para Jesus antes mesmo de entender muito bem sobre teologia. Basicamente nada. Eu só entendia que Jesus era amor. Se falassem: Elizabeth, o que é Jesus para você? Eu respondia: amor, porque eu me sentia amada. Desde o primeiro dia até esse momento que estamos conversando aqui. Eu estava com roupa de carnaval, eu não estava vestida de forma adequada, eu estava seminua, e a igreja que me recebeu, onde Jesus tratou da minha alma, não olhou para nada daquilo. Me inseriram, me abraçaram, e eu fui muito bem recebida, jovem, cheia de manias e costumes horríveis, mas eu fui sendo tratada e lapidada. E com o decorrer, né, que eu ia sendo tratada, que eu ia sendo cuidada, eu também queria fazer, porque eu sempre gostei de me espelhar em alguém. E nessa igreja tinha uma pastora muito querida, que é minha madrinha de casamento, é uma das minhas melhores amigas até hoje, e ela, muito braba, ela foi me colocando na linha, e tudo que eu via ela fazer, eu reproduzia. Aquela mensagem ministrada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, exatamente o que aconteceu comigo. Sede meus imitadores. Eu era imitadora dela. Eu queria até falar como ela, porque eu queria servir a Deus no melhor de mim, ou tudo que eu poderia ofertar. E eu entendia que aquilo era forma de ser amada, era cuidando, e era assim que eu falava: Jesus é amor, porque Ele me aceitou da forma que eu sou. Hoje, quando eu falo de Jesus, eu sempre gosto de expressar isso. Quando Jesus nos chama, Ele não pede que você seja perfeito. Ele só peça que você permita que Ele trabalhe em você. Que você confie. Limitações todos nós temos. Eu sou limitada até hoje. De vez em quando minha língua fica presa. Eu sempre tive dificuldade em falar. Já é um milagre, porque hoje eu consigo pronunciar PR. Eu não conseguia, eu era quase uma cebolinha. Jesus foi trabalhando até nisso. Quando alguém chegou para mim dizendo que o Senhor ia me dar o ministério da palavra, eu não acreditei na pessoa, mas eu confiei no Senhor. Mas eu olhei para mim e eu falei: possível, eu não consigo falar direito. E o Senhor fez com que isso acontecesse. Amém. Então, você que está me ouvindo, que está nos assistindo, entenda, Ele não busca quem é perfeito. Ele busca alguém que tenha capacidade em obedecer. Na obediência vem a crença. Sua crença, confiança, fé vai aumentar. E aí você vai entender o que Jesus ministrou. Tudo é possível àquele que crê. Eu não pretendia ser, mas Ele me chamou.
Nós estamos aqui como prova do seu amor. O pastor Edilson costuma dizer os improváveis. E aqui nessa igreja, ó, o que não falta é improvável. Eu sou Mas improvável. Deus usa do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. E Ele faz umas escolhas que às vezes a gente não entende. Exato. Tipo eu. Mas Ele faz. E a gente sabe que quando Ele chama, quando Ele escolhe, é porque Ele tem algo de especial para fazer naquela pessoa. É verdade. Aí deixa eu perguntar para você. Alguém pode estar perguntando isso e eu vou perguntar para ela. Mas, então, por que ainda não explodiu em mim? Não se exteriorizou aquilo que Deus disse que faria na minha vida? Quais são os impedimentos, principalmente quando a gente fala de mulher? Exato. Então, existe um preconceito, existem alguns tabus. Algumas pessoas ainda inferiorizam o ministério feminino, e isso é um fato. Você depara com isso por aí? Constantemente. Essa risada. Oh, meu Deus, constantemente. Mas como eu já disse, dando testemunho aqui da amizade com a filha do pastor, eu sou uma pessoa que quando eu quero, eu luto para viver aquilo que eu acredito. O segredo é gostar, é amar. Eu amo a obra de Deus, eu amo Jesus, eu amo a igreja. Eu costumo brincar e eu falo que eu tenho 3 casamentos. Um casamento com Deus, um casamento com meu esposo e um casamento com a igreja. E eu sou fiel a esse relacionamento. Então eu acredito. Por acreditar, eu consigo viver um pouquinho daquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Porém, um dos segredos para expandir ou para vivenciar o chamado, de fato, é confiar e acreditar. É você saber que não depende de você, depende de Deus. É Ele quem vai te capacitar, porém, não limitar o Espírito Santo do Senhor. É o verdadeiro dar lugar, ao grosso modo da palavra. Dê lugar ao Espírito Santo. Deixa Ele usar você. Talvez na sua sala de aula, na faculdade, no seu trabalho, no ponto de ônibus, dentro da empresa, em casa, no altar, na igreja. É o local onde Deus quer te usar. E isso é muito simples. É você se deixar ser um canal para quem precisa. É olhar para quem está ao teu lado e dizer: Jesus mudou a minha vida. Pode mudar você também. Isso que você está passando, conheço gente que passou. Talvez eu mesma já tenha passado e passamos, não ficamos. Por quê? Porque o Senhor nos ajudou. Então, para você que sente dentro da tua alma o chamado pela palavra, pela obra do Senhor, só confia, acredita. Quem nos chamou nos garante. Confiança, fé, acreditar é o segredo-chave para você poder avançar. Esse preconceito que a gente sofre quando a gente está exercendo o nosso ministério, eu vou até dar um testemunho aqui para vocês. Uma certa ocasião, eu fui convidada a ministrar uma palavra e era assim, num lugar com pessoas bem tradicionais. E quando eu assumi a tribuna, que eu comecei a ministrar, começou uma conversa atrás de mim. E eu mulher consegue fazer isso, né? A gente fala, mas também fica ligada no que está acontecendo por aí. Exatamente. E eu meio que fiquei prestando atenção no que estava acontecendo. E estava correndo uma aposta. Se eu iria ser bem-sucedida ou não. Bem, já que você falou a sua idade, eu vou falar a minha. Eu tenho, gente, 65 anos. Então, essa experiência é bem antiga. Mas, quando eu escutei aquilo, a princípio, meu coração deu uma balançada, porque eu era novinha, estava no início do meu ministério pastoral, que ainda não era pastora, mas eu já trabalhava como pastora. Mas eu, na mesma hora, eu repreendi. Porque eu falei, eu não estou aqui para atender o desejo de quem está organizando o grande evento. Eu aceitei o convite para abençoar pessoas. E eu pedi ao Espírito Santo que ele confirmasse a minha participação ali, o meu ministério, a minha palavra ali, a palavra que ele havia acrescentado no meu coração, com salvação de almas. E naquele dia muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. E eu fiquei muito feliz com isso, mas é triste quando alguém precisa passar por uma experiência desse tipo para que as pessoas acreditem que você é uma pessoa de Deus e é usada pelo Senhor.
Então, aqui na Levantai, a gente costumam dizer aí que a gente tem um nível alto de exigência, porque aqui a gente é muito ligado na palavra, né? A gente tem muita instrução da palavra, a gente tem um culto de crescimento, de ensino da palavra, tem outros momentos com o ensino da palavra, e a gente gosta da palavra. Então, um culto de chegar, você ministra a palavra em 15, 20 minutos e deixa que o resto acontece outras coisas, para a gente não rola, a gente gosta de palavra mesmo. E quando você veio aqui a primeira vez... 17 de março. Nossa, é mesmo? Você sabe a data? Aniversário da minha filha. Foi, você fez esse comentário. Sim. A primeira coisa que a gente foi avaliar, o fundamento da palavra, da sua palavra na palavra de Deus. Amém. E isso é o que confirma da gente convidar a pessoa novamente para vir ou não também, né? Mas eu louvo ao Senhor que essa agora é a terceira vez que você está aqui na Levantai pregando a palavra de Deus. E eu digo para você, é um prazer ter você aqui. E a gente, por causa da sua palavra, da sua vida devotada ao Senhor, é que a gente convidou você outras vezes para estar conosco. Então, querido amigo, querido levantariano e querido amigo, né? Que os amigos da Levantai tá tanto no sangue que tem que ser chamado de levantariano também, né? Mas eu quero dizer para você, é uma honra para nós ter aqui a missionária Elizabeth conosco, adorando a Deus com a sua vida e abençoando a igreja com a sua palavra, que com certeza veio do céu para cada um de nós. Eu queria que você deixasse agora a sua última palavra nessa câmera aqui para quem está nos ouvindo. E quem estará nos ouvindo são pessoas que já são cristãs e outras não. Exato. Gente que está longe do Senhor, não está servindo ao Senhor na igreja, mas ainda não se lançou no mundo. Então, tem todo tipo de pessoas que estarão ouvindo você agora, e eu gostaria que você desse a sua palavra para essa pessoa. Amém. Eu digo com muita simplicidade a você que me ouve, você que já está fazendo a obra, você que tem um chamado, vai iniciar, vai começar a fazer, que confie no Senhor. O salmista, ele poetizou uma das canções mais lindas dentro dos salmos, que foi: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Uma das minhas orações, eu muitas das vezes sou repetitiva naquilo que eu falo e converso com o Senhor, e eu sempre falo isso com Deus: Senhor, eu tenho entregue os meus caminhos ao Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o mais é o Senhor quem fará. Nós encontramos sim dificuldades, não é fácil, tem dificuldades, tem lutas, porém, obviamente, tem muitas vitórias. Amém. O Senhor é aquele que nos faz vencer, é o Senhor que nos faz levantar, é o Senhor que nos faz prosseguir. Algumas pessoas questionam, tem gente que pensa que eu poderia estar fazendo outra coisa da minha vida, porque sempre vai ter alguém para poder opinar e querer viver a sua vida melhor do que você. Gente que vai querer ditar algumas regras que são totalmente fora dos seus princípios, ou principalmente do propósito divino que o Senhor tem contigo. O meu conselho é momento de se calar para todo mundo e abrir seu coração e ouvidos somente para Deus. Alguém pode não concordar com aquilo que o Senhor já depositou sobre você, mas não se trata dos outros, se trata daquilo que Deus te entregou. E através daquilo que Deus te entregou, os outros vão te conhecer o poder e o amor do Senhor. Então, para você que já está fazendo a obra, persevere, continue. E para você que está ouvindo essa palavra ainda meio titubeando, sem saber para o que foi chamado, eu tenho uma palavra para você. Ele te chama para ser filho. Ele te chama para ser amigo. Ele te chama para servi-lo. Venha da maneira que você está. E aqui dentro você vai descobrir que coisas melhores e maiores hão de acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu também tenho um recadinho para você. E eu quero dizer que a Igreja Levantai está de braços abertos para te receber. Nós temos uma chamadinha aqui na Levantai. Nós dizemos que somos uma igreja de gente feliz, porque a gente acredita na alegria da salvação. A gente acredita que a ação de Deus na nossa vida não é para nos limitar, para nos bloquear. Pelo contrário, é para nos impulsionar para uma vida ainda muito
muito melhor. Uma vida feliz, uma vida cheia de amor, de respeito, de paz, de tranquilidade, uma vida com Cristo. Agora, não sei se você está disposta, mas tem aqui um grupo de mulheres que querem fazer perguntas para você. Amém. E nós queremos dar essa oportunidade para elas. E aí, vamos começar a participar? Então, tá bom. Meninas. Vamos lá, meninas. Vamos fazer a sua pergunta agora para a missionária Elizabeth. A primeira pergunta vai ser feita pela nossa presbítera Áurea, que é a líder das escolhidas aqui na Levantai, em São Gonçalo, Apolo 3. Áurea, obrigada pela sua presença aqui. Prazer. Então, pode fazer a sua pergunta? Então, eu gostaria de saber, né, como líder das escolhidas, como conciliar, né, o chamado quando você é mulher, quando foi chamada tão jovem, e aí passou então pelo período da juventude, período da adolescência. Como conciliar todas as loucuras da vida moderna com um chamado que requer tanta entrega, tanta dedicação como as missões? Como é que você fez? Como foi isso para você? No meu caso, né, particularmente falando, eu acredito que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que Deus, Ele é o dono do tempo. Quando você tem vontade, quando você tem coragem e comprometimento, você consegue alinhar tudo no seu devido lugar e não perder o tempo. Então é possível arrumar a casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, sair para trabalhar, ir ministrar, ir à faculdade, ir à academia, ter a sua vida e não negligenciar no chamado. Eu vim para Jesus bem jovem, né, já foi dito aqui, e eu nunca tive problema em relação ao tempo. Eu nunca pude dar essa desculpa, porque eu nunca achei difícil fazer a obra do Senhor e ainda assim cuidar da minha família. Eu sou do grupo das irmãs, as mais antigas vão concordar comigo, que levanta às 5 horas da manhã para arrumar a casa, deixar o almoço pronto, para 8 horas estar na consagração. Eu sou do grupo das mulheres que consegue colocar filho na escola meio-dia e 3 horas sair com a comissão de visita. Isso nunca me embaraçou. Eu confesso que eu, Elizabeth, não tenho muita paciência para ouvir pessoas que dizem não ter tempo para fazer aquilo que o dono do tempo está te chamando, te convocando para que seja feito. No meu caso, eu não vi dificuldade. Então, para de dar desculpa, não tem mais jeito para você. Depois dessa resposta, está na hora de trabalhar. Mas nós temos mais uma pessoa que quer fazer a pergunta para você. E agora a gente vai ouvir a Cláudia fazendo a pergunta. Cláudia, é contigo. Boa noite, missionária Elizabeth. A minha pergunta é, quando você recebeu o telefonema da pastora Deise, eu acredito que você ficou muito feliz. E quando ela falou sobre o tema, o viver é Cristo, como que você sentiu? Boa noite, meu amor. Pois é, foi uma mensagem, né, uma convocação ali extraordinária da parte de Deus. Gente, mensagem. Eu fui tão ousada que eu nem liguei. Eu escrevi, preciso de você aqui. Exato. E eu me senti feliz, eu me senti honrada pelo Senhor, porém com o peso da responsabilidade. Isso é uma verdade, quem convive comigo sabe. Eu sempre tremo e temo demais diante do chamado que o Senhor me confiou. O ministério é árduo, não é fácil, porém eu tento exercer a ousadia do Espírito de Deus em mim e eu confio que quem me chamou me garante. Mas quando eu vi, de fato, eu foquei no tema escolhida. Eu olhei para essa frase. Foi a frase que Deus tratou comigo, porque a Bíblia traz muitas referências de mulheres que foram escolhidas, como Débora, por exemplo, que teve um tempo específico. Juízes capítulo 4 chega a dizer, Débora, mulher profetisa, julgava Israel naquele tempo. Ela foi chamada para um tempo específico, com um propósito específico. Foi escolhida. Alguém que poderia não entender nada acerca de batalhas, de guerras civis,
Mas o Senhor olhou e disse: vai, convoca quem entende e vocês não vão sozinhos, eu irei contigo. Então, quando a mensagem chegou, não tinha como eu dizer não tinha nem oportunidade para isso. E se eu não pudesse, ainda assim Deus falasse vai, eu estaria aqui. Fiquei feliz de verdade, só vamos, e eu estou com uma expectativa muito boa em Cristo e em mim. E o culto de hoje, tal como o de ontem, promete. O culto está sendo assim, o mover de Deus já aconteceu. Desde que amanheceu o dia, o mover de Deus já está acontecendo e coisas maravilhosas estarão sendo trazidas à realidade, porque no mundo espiritual elas já estão ativas. E falando nisso, nós agora vamos ouvir a pergunta de uma pessoa muito especial, que é a nossa presbítera Claudete. Ela é líder do Ministério de Intercessão. Ela nasceu em Jesus Cristo aqui nessa igreja. Ela está sendo tratada, cuidada, passando pelo processo de crescimento, porque a gente não para nunca de crescer. E hoje ela está aqui como apoio espiritual nessa conferência. E eu quero aproveitar e chamar você a estar ativo nessa conferência, participar, vir aqui, sentir o clima desse culto, mover do Espírito Santo. Mas se você está longe, olha, comece a receber também o Espírito Santo aí onde você está, porque Ele está pronto para abençoar. Deus quer abençoar. É assim que a palavra de Deus diz. Mas agora vamos ouvir a pergunta de uma mulher de oração, uma mulher de Deus, para outra. Missionária, tudo bem? Então, nós estamos diante de um tema que foi dito pelo apóstolo Paulo, um homem que passou por muitos sofrimentos. Você acha que nos tempos atuais, essas lutas que nós temos enfrentado têm feito com que nós, mulheres, os servos, venhamos recuar? A gente não quer deixar mais que o viver seja Cristo. A gente está preferindo se afastar disso aí para não viver as dificuldades? Temos visto, diariamente, pessoas recuando, pessoas se afastando, porque não estão dispostas a deixar que Cristo seja, de fato, o Senhor de suas vidas. Os filhos de Corá, eles louvaram ao Senhor e fizeram menção de uma estrofe linda, dizendo que Deus está no meio da cidade. E quando Deus está no meio, a cidade não é abalada. Porém, com o passar do tempo, a iniquidade cresceu, se multiplicou e o amor se esfriou. E pelo amor ter se esfriado, as pessoas estão um pouco materialistas, estão imediatistas. Então elas querem orar meio-dia e ter resposta meio-dia e 1. Só que como a resposta não vem da forma que elas desejavam, o viver é Cristo tem ficado para trás. E o que tem sido de fato exercido e declarado é: o viver sou eu, e seja feita a minha vontade. E ninguém mais se preocupa em buscar para poder entender qual é o propósito de Deus. Ainda essa semana eu tive uma experiência conversando com uma pessoa, e uma senhora já passa dos seus 70 anos, e essa senhora está vivendo um relacionamento extremamente abusivo. E ela me pediu para que eu orasse, para que o rapaz, o seu noivo, pudesse vir servir ao Senhor e caminhar com ela para a obra. E nesse pedido ela desabafa e fala: eu estou a ponto de jogar tudo para o alto, porque eu não aguento mais tanta luta, porque Deus ainda não me respondeu e ainda não o converteu. Eu respirei, eu botei minhas mãos sobre o ombro dela e eu perguntei: há quanto tempo a senhora está orando? E ela disse: 3 anos. Eu falei: e Deus não lhe respondeu? Ela disse: não. Eu falei: e se eu lhe disser que o silêncio foi a resposta? Porque o silêncio de Deus é Ele sinalizando e dizendo: você está insistindo naquilo que eu não tenho para você. Eu vi na face dela que ela me odiou pela resposta que eu dei. E eu falei para ela: a senhora não consegue entender, mas eu vou tentar desenhar de uma forma bem carinhosa. A senhora está abrindo mão da eternidade por causa de momentos que nem prazer estão lhe rendendo, por causa de alguém que lhe fere, que não lhe valoriza e não reconhece a guerreira que a senhora é nessa vida. Porém, eu quero te apresentar uma outra pessoa
que te ama com as suas feridas, que além de te amar com as suas feridas, tem remédio, tem bálsamo para poder sarar essa dor, cicatrizar essa enfermidade e te dar uma nova história de vida. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando do Senhor. Ela olhou para mim e disse, é mais de 50 anos que eu estou na igreja. E eu falei, porém, 50 anos na igreja não te faz uma crente. Então, com muito carinho, quero que a senhora entenda, Jesus só está permitindo essa conversa para a senhora entender, não é isso que ele tem para você. Porém, é o que nós temos visto. As pessoas não entendem mais o que é o viver é Cristo. Porque hoje, com tanta rede social, mostrando tanta ostentação, tanto luxo, tanta mídia, tanta fama, os que não alcançaram aquilo estão abrindo mão. Coisas de momento, tirando o povo do caminho da salvação. Então, eu acredito, esse é o pensamento da pregadora, que hoje são poucos que podem levantar e dizer que o viver é Cristo. Porque renúncia, santidade, obediência não são tema mais da nossa vivência. Aleluia. Aceito Jesus como meu Salvador nessa hora. Moveu meu coração. Mas é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E nessa noite eu sei que Deus está movendo com a vida de muitas pessoas. Eu tenho aqui a pergunta de uma pessoa que nos aproximou, que é da Elisângela. Ela mandou a pergunta dela. Logo cedo ela falou, pastor, eu não consigo chegar aí, será que se eu mandar a pergunta? Eu falei, poxa, claro que sim. E eu quero fazer aqui para você a pergunta da Elisângela. Ela disse assim, qual a sua expectativa para essa conferência de 2024 em relação ao poder que esse tema, o viver é Cristo, tem para a transformação de mulheres desse tempo? Eita glória. Elisângela querida, um beijo, viu? Seja Deus louvado pela tua vida. De fato, Elisângela foi o canal de bênção para que eu estivesse aqui. Então, eu sou grata, viu? Eternamente. E a minha expectativa, eu creio que eu já expressei um pouco, já falei um pouco sobre. Eu creio que tem um derramamento de poder, sim, transformador, libertador e curador. Então, meu coração ainda está muito quentinho, ainda estou trêmula, temor e tremor toma conta da minha vida, mas eu creio que esse ano de 2024, o Senhor tem reservado para poder fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Eu faço parte desse negócio, amém. Você está fazendo parte, então saiamos daqui de cabeça erguida e gritando, o viver é Cristo porque somos escolhida. É isso. Aleluia! Glória a Deus. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui conosco. Que o Senhor continue te abençoando, porque você já é uma mulher abençoada. Continue abençoando você mais e mais. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui nessa noite participando conosco. E obrigada a você por ter deixado a gente chegar até você com a palavra de salvação e de libertação. Saiba, o poder de Deus é suficiente para transformar tudo, qualquer coisa, qualquer problema. O importante é você viver para Cristo. Que Deus abençoe você. Um dia feliz e abençoado. Tchau. Tchau, gente. Paz do Tchau, Senhor. meninas.